Iniciamos então a nossa apresentação sobre fossa posterior. Nós somos o grupo 3, aos quais os componentes do grupo já se encontram no slide. Iniciando pelas considerações gerais sobre a fossa posterior, ela é a maior e mais inferior das três fossas. Ela é formada por porções dos ossos esfenoide, temporal e occipital, e apresenta como limites anterior o clivus, anterolateral a parte petrosa do osso temporal e posterior a parte escamosa do osso occipital. Falando um pouco sobre o clivus, lateralmente a ele nós podemos encontrar a fissura petroclival. Ela fica entre a articulação do clivo com a parte petrosa do osso temporal. É importante também porque ela é um local de passagem do seio petroso. E, a partir dela, nós podemos fazer a classificação dos meningiomas. Se este se encontrar medialmente a ela, nós o classificaremos como petroclival e lateralmente como petroso. Inferiormente ao clivus, encontramos o tubérculo jugular, que é o limite de acesso às estruturas da fossa posterior, e também encontramos o forame jugular, que clinicamente é dividido em três porções: anterior, a porção intermédia, que dá passagem aos nervos cranianos 9, 10 e 11, e a posterior, que dá passagem ao seio sigmoide, que drena para a veia jugular interna. A face petrosa do osso temporal é o limite anterolateral da fossa posterior. Nela nós podemos encontrar o meato acústico interno, que servirá de passagem para os nervos facial, coclear, vestibular superior, vestibular inferior e intermédio e também a artéria do labirinto. O osso occipital, ele apresenta o forame magno, que serve de passagem de estruturas de transição bulbomedular e artérias e veias da junção crânio-vertebral, e também serve de passagem para o canal do nervo hipoglosso, por onde o mesmo nervo passa. Falando um pouco sobre o osso occipital, nós temos a protuberância occipital interna, que essa parte corresponde externamente à posição da confluência dos seios. Temos também a crista occipital, que corresponde ao ponto de inserção da foice do cerebelo, e também podemos citar a tenda do cerebelo, que insere-se na margem do sulco transverso. Em relação aos casos clínicos relacionados à fossa posterior, temos hemangioblastomas, que é um tumor do sistema nervoso central, originado do sistema vascular, muito comum na fossa posterior, sendo geralmente encontradas no cerebelo, tronco encefálico e na medula. Sintomas frequentes desse tumor são déficits neurológicos causados por efeitos compressivos ou sangramentos, bem como síndromes paraneoplásicas. Também temos a síndrome de Wallenberg, que é a lesão retroolivar, geralmente resultante de um acidente vascular cerebral isquêmico, ou AVCI, na porção intracraniana da artéria vertebral ou no seu ramo cerebelar posterior inferior, responsável pela vascularização da região dorsolateral do bulbo. Sintomas frequentes dessa síndrome são ataxia dos membros, náuseas, vertigens, vômitos, nistagmo, dificuldades no equilíbrio e na marcha, disartria, disfonia e disfagia orofaríngea. Podemos ressaltar também o meningioma tentorial. Este, por sua vez, é um tipo de tumor bastante raro que afeta a superfície do tentório do cerebelo. Ele apresenta uma morbidade significante relacionada às estruturas nervosas e vasculares próximas ao tumor. Nesse caso, nós podemos citar como sintomas frequentes dores de cabeça, convulsões, dificuldade para caminhar e no equilíbrio. Temos também meningoencefalocele, que são malformações que surgem por herniação da dura mater e tecido cerebral, através de um defeito ósseo. A causa nesse problema é o fechamento incompleto do neuropolo na terceira semana do desenvolvimento embrionário. Finalizamos então a nossa parte dos slides e, posteriormente a ela, será complementada
com a parte dos nossos colegas no laboratório. Muito obrigada pela atenção. Tá, aqui a gente pode ver a fossa posterior, com o limite anterior à região do clivus, limite anterolateral à porção petrosa do osso temporal e limite posterior o osso occipital. Agora falando dos forames, aqui no número 8, a gente tem o meato acústico interno, que dá passagem ao nervo facial, nervo vestíbulo coclear e artérias e veias do labirinto. O nervo facial está relacionado com o controle dos músculos faciais, enquanto o nervo vestíbulo coclear está relacionado com as funções de equilíbrio e de audição. Aqui no número 9, podemos ver o forame jugular, que dá passagem ao seio petroso inferior, nervo glossofaríngeo, nervo vago, nervo acessório, seio sigmoide e artéria meníngea posterior. O nervo glossofaríngeo está relacionado com as funções de deglutição, sensibilidade e paladar no terço posterior da língua. O nervo vago está relacionado com a sensibilidade da laringe e da faringe e da inervação parasimpática das vísceras abdominais e torácicas. O nervo acessório realiza o controle motor do músculo esternocleidomastoideo e do músculo trapézio. No número 10, podemos ver o canal do hipoglosso, que dá passagem ao nervo hipoglosso, que realiza o controle dos músculos da língua. E por último, número 11, forame magno, que dá passagem ao bulbo, às meninges, artérias vertebrais e plexo venoso, ramos meníngeos das artérias vertebrais e raízes espinhais dos nervos acessórios. Observando a parte escamosa do osso occipital, podemos ver a protuberância occipital interna, que corresponde à protuberância occipital externa e ao local da confluência dos seios. A partir da protuberância occipital interna, vemos o sulco do seio transverso, se transformando em sulco do seio sigmoide, que irá drenar no forame jugular. Podemos ver a crista occipital, local de inserção da foice do cerebelo, as duas fossas do cerebelo e, lateralmente, a impressão das artérias meníngeas.